Boa noite a todos. Vamos para mais uma aula de recreação e lazer na educação física. Sejam todos muito bem-vindos. Inicio essa aula parabenizando a todos os alunos que participaram da atividade do Jogo dos 7 Erros nas redes sociais. O feedback foi muito positivo, foi muito divertido. Acredito que tanto fazer quanto participar da atividade. E eu gostaria de parabenizá-los pelo comprometimento que vocês tiveram na realização dessa atividade. A coordenação do curso, toda a unidade que viu as atividades veio nos parabenizar. Então, isso só foi possível porque vocês compraram a ideia e, de fato, realizaram a atividade de forma lúdica, divertida. Então, parabéns a todos. E hoje vamos, então, terminar o conteúdo que abrange as unidades 3 e a unidade 4, conteúdo de avaliação oficial 2. Bom, estamos aqui no dia 5 de junho, nossa última aula antes da revisão. Então, pessoal, hoje eu termino o conteúdo do segundo bimestre, porque no dia 12, que é o nosso próximo encontro, eu farei a organização, mostrarei para vocês a organização desses materiais, desses conteúdos, para que vocês então se organizem e estudem para a prova, tá certo? E dia 19, então, nós teremos a prova oficial já no sistema, conforme foi no bimestre passado. Provavelmente eu estarei disponibilizando a prova um dia antes, mas eu aviso isso no próximo encontro, como que vai se dar a dinâmica para a realização da prova, como foi no bimestre passado. Tudo bem? Então, espero que vocês repassem essas informações para os que não estão aqui assistindo a aula conosco, porque a aula de revisão é uma aula muito importante e vocês terão, então, uma visão bem clara de todos os conteúdos que foram abordados no segundo bimestre e aquilo que, de fato, será cobrado em nossa avaliação. Conversamos na aula passada sobre quais os interesses que fazem parte da área do lazer, né? Incluímos aqui o interesse virtual, afinal de contas, a revolução tecnológica ela é uma realidade e nós precisamos então passar a considerar essa diferente classificação que faz parte então de todas as demais que nós estudamos juntos na aula passada. E o lazer, pessoal, ele está dentro da área da educação física justamente por conta aqui, ó, dessa classificação do físico. Né? Se nós não tivéssemos esse físico, talvez o lazer estaria presente apenas na área do turismo, ou na área artística, ou na área social, mas como as atividades físicas, as demais práticas corporais fazem parte de interesses no campo do lazer, então, por isso, também por isto, o conteúdo de recreação e lazer faz parte da nossa área de atuação. E eu vou iniciar a aula de hoje conversando com vocês um pouquinho sobre as 3 instâncias da cidadania, na qual nós vamos identificar que o lazer é um direito do cidadão. E quando a gente fala de instâncias da cidadania, a gente considera a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração da cidadania. Lá na primeira geração, nessa primeira instância, nós temos os direitos que foram conquistados no século XVIII, que são aqueles direitos relacionados à vida, à liberdade, à igualdade e o direito de ir e vir. E já os direitos conquistados no século XIX, dentro de um contexto liberalismo clássico, nós também tivemos a fundamentação dos direitos políticos, que são individuais, mas que são exercidos coletivamente. Então, o direito a realizar reuniões, a organizar-se em relação às suas ideias, a diferentes objetivos, tanto política quanto sindical. Na segunda geração, na segunda instância da cidadania, nós temos os direitos conquistados no século passado, no século XX, e nessa instância encontra-se o direito ao lazer, nossa disciplina neste semestre. Então, são direitos que foram conquistados no século passado e são
conquistados por meio de lutas do movimento operário, são direitos sociais, direitos econômicos, que garantem acesso aos meios de vida e bem-estar social. Então, entre eles, o trabalho, o direito à saúde, o direito à aposentadoria, o direito ao seguro-desemprego, dentre tantos outros, aqui apenas alguns exemplos, e o direito ao lazer. Tá? Então, saibam que o lazer é um direito, encontra-se na segunda instância, né, da cidadania, na segunda geração, e nós precisamos, então, como profissionais da área da educação física, promover o nosso entorno, ou quando tivermos oportunidade, lazer a nossa comunidade, lazer onde nós, de repente, trabalhamos, escrever um projeto. As pessoas que gostam e que têm afinidade dessa área podem muito bem atuar, então, diretamente com esta área em diferentes meios de trabalho. Apenas para que não passe em branco, eu vou citar aqui a terceira geração da instância da cidadania, que são os direitos reivindicados no século XX, tá? Reivindicados, não significam que eles estão fundamentados, que eles já, de fato, aconteçam. Então, o titular dos direitos dessa instância não é o indivíduo, mas povos, nações, coletividades étnicas, e que dizem respeito à humanidade. Então, é aquele direito de bem comum, ao meio ambiente, direito do consumidor, então faz parte, né, de um grupo de pessoas, direito das mulheres, das crianças, das minorias étnicas. Então, esses direitos, eles ainda estão sendo reivindicados desde o século passado e fazem parte da terceira geração entre as três instâncias da cidadania. Temos aqui em voga uma quarta geração, que ainda está em estudo, ainda está sendo investigado, né? Está sendo, inclusive, motivo de muitas teorias da conspiração, mas eles estão relativos à bioética, que é a criação de novas formas de vida pela engenharia genética. Então, aquele ser humano geneticamente modificado, a gente tem aqui a citação no artigo de Mauro Betti, onde ele cita essas três instâncias da cidadania, que cientistas vêm produzindo embriões de rã sem cabeça e que especula-se que a mesma técnica de clonagem poderia, por exemplo, ser empregada nos seres humanos. Então, isso é muito sério, né? Isso é muito futurista na nossa cabeça, mas muitas coisas dentro da ciência já acontecem e nós não tomamos, de fato, conhecimento. Então, esses humanos, seres humanos, criados pela engenharia genética, provavelmente vão ter direitos, e esses direitos estarão dentro da quarta geração, nas três instâncias da cidadania. Certo, pessoal? Até aqui, antes de eu entrar em um outro assunto. Dúvidas? Tá tudo certo? Falei muito rápido? Tá bom, vamos embora. Tá ótimo, vamos embora. Então, tá bom. Procurei o mute aqui para tossir, mas não achei. Vamos assim mesmo. Me desculpem. Vamos lá. Pessoal, precisamos falar também de atividade e passividade na área do lazer, tá? Um dos temas, assim, muito presentes na discussão que envolve um lazer, diz respeito à distinção, à diferença entre a prática e o consumo. E é muito comum um alerta sobre os riscos do quê? Do consumismo. E também, por outro lado, a lamentação pela perda de oportunidades sempre crescente para o desenvolvimento prático de atividades culturais. Então, aqui nós precisamos considerar a prática e o consumo como duas coisas diferentes. A gente não pode, por exemplo, negar que as condições sociais, elas são bem mais favoráveis ao consumo do que a criação cultural, né? O que a maioria das pessoas preferem fazer? Consumir do que, de fato, criar algo. Isso é fato e comprovado mediante vários estudos. Embora gerações de gerações, os comportamentos humanos, eles vão sendo modificados por conta de diferentes contextos, mas isso já foi ou é uma realidade. Mas é uma questão que precisa ser estudada e ser examinada com cuidado. Por quê? Para que a gente não possa reduzir prática e consumo a ideias simplesmente por elas, né? Ideias simplistas.
Então, olha só, para a gente diferenciar prática e consumo, a gente precisa criar uma regra e regras de juízo de valores. Então, por exemplo, a apologia da prática, ela opõe-se aos perigos da passividade do consumo, mas a gente considera as atividades de lazer. Dentro das atividades de lazer, o que que a gente poderia considerar como atividade e passividade? Atividade nos remete àquela ideia de ativo, de você participar ativamente daquela atividade, daquele tempo separado para o lazer. E passividade não nos remete àquela ideia de que você está passivo, alheio àquele momento, àquela situação? E muitas literaturas trazem como a passividade, como, por exemplo, o processo de você assistir. Então, todo consumo pertenceria ao campo, por exemplo, da passividade? Há que se discutir sobre isso. Então, olha só, é colocado que seria preferível, então, você tocar um instrumento, mesmo com harmonias primárias, tipo, você está aprendendo a tocar um instrumento, isso seria melhor do que você ir a um concerto? Porque se você for algum concerto, algum espetáculo, você vai sentar e vai assistir. E se você for, de fato, criar alguma coisa ou manipular, por exemplo, um instrumento, mesmo que você fosse iniciante, você estaria na prática. E o que seria melhor? Você estar ativo dentro das situações de lazer ou passivo? Será que tem essa coisa de menos ruim, melhor que o outro? Esses diferentes contextos, eles dependem muito da visão de mundo que você tem e da forma com que você está inserido no contexto da prática das atividades de lazer e como que você reage a essas diferentes práticas e consumos dentro da área de lazer. Então, nós temos aqui que autores que defendem que o lazer não é ativo nem passivo. Eu gosto muito dessa colocação, porque essa condição, essa distinção, ela depende da atitude que o indivíduo assume. Porque você, por exemplo, pode estar assistindo a uma apresentação cultural, mas você está ativo enquanto você assiste. Ativo no que se diz a interpretar os diferentes movimentos, interpretar aquilo que está sendo apresentado, conversando com os demais, fazendo link com o que você está assistindo, com o que um dia você viu em uma aula de atividade de recreação e lazer, ou aquilo que você já vivenciou enquanto profissional. Então, eu não vejo esse comportamento como passivo, vocês me entendem? Mesmo que eu esteja assistindo, se eu estiver absorvendo tudo aquilo e fazendo relações, inclusive compartilhando com os demais, eu vejo como uma atividade ativa, mesmo que eu esteja recebendo. Então, isso depende muito do comportamento e da atitude, né? O lazer tem essa questão da atitude, né, e do tempo. Então, eu vejo assim dessa forma e eu estou de acordo aqui com o que alguns atores trazem para nós em relação a esse conceito, a esse conteúdo. Até porque quando você assiste um espetáculo, assiste, consome, né, produtos culturais, está envolvendo ali questões de sensibilidade, de compreensão, de apreciação, a explicação daquilo que está ocorrendo, então envolve emoção. E aí a gente consegue reunir todas essas possibilidades de razão, de entendimento e de sensação, de sensibilidade, para interpretar e recriar um objeto de consumo. Então, aquele bem cultural passa a ser consumo, e não propriamente consumo deve estar ligado, então, a produtos de supermercado, de shopping, de lojas. Entendem? Porque quando a gente fala de consumo, né, a gente pensa em comprar algo concreto, mas o consumo ele também pode se relacionar a consumo de bens culturais. Bom, a gente também tem algumas barreiras que podem ser consideradas na área do lazer. Então, são barreiras socioeconômicas, porque o baixo nível educacional cria todo um clima favorável para a indústria cultural. As poucas pesquisas que dispomos na área, elas dão conta de que a grande maioria do tempo disponível
é usufruída nos próprios locais de moradia, dentro das casas, o que propicia a formação de um público cativo da televisão. E quando a gente tem um público cativo da televisão, nós temos que esse veículo de comunicação, eles passam a manipular os indivíduos, a vender ideias ilusórias de produtos de consumo que podem ser consumidos na hora de lazer, mas que não necessariamente estarão relacionados à educação, ao desenvolvimento, ou a aprimorar, por exemplo, a sua visão de mundo. Então, é preciso ter também esse olhar cuidadoso em relação a este aspecto. A gente sabe também que este fato de consumir muita televisão, porque as pessoas no tempo de lazer estão dentro das suas casas, eles podem estar relacionados com o desaparecimento de manifestações culturais autênticas, que são realizadas, por exemplo, em festas, dentro das igrejas, as criações que são realizadas dentro da igreja, dentro do folclore. E hoje, nesse contexto que nós estamos vivendo de pandemia mundial, isso é muito real, porque não há mais né, há 3 meses nós já estamos nisso, março, abril, maio, junho, vamos entrar no 3º mês em que a gente não pode sair de casa. Então, que tipo de lazer você está consumindo? Que tipo de produto você está consumindo no seu horário de lazer dentro da sua casa? E aí, para que esse consumo ele seja tanto na prática ativa, passiva, ou no consumo ativa ou passiva, a gente precisa se educar para o lazer. E a partir do momento que a gente se educa para o lazer, aí sim nós conseguimos educar os nossos alunos para fazer escolhas saudáveis, escolhas conscientes, escolhas sábias, para consumir o tempo, né? E o que será consumido nesse tempo. Então, obviamente, é muito importante os meios de comunicação, televisão, internet, rádio e tudo mais. Inclusive porque elas também ajudam a propagar as diferentes ações de lazer que são realizadas no seu estado, na sua cidade, né? Mas o que se questiona é o baixo nível dessas programações, é a má qualidade. Então, se por um lado é certo que as manifestações da indústria cultural poderia cumprir pelo menos alguns requisitos que contribuíssem para o desenvolvimento cultural, é verdadeiro que, na prática, as decisões são tomadas em termos de rentabilidade financeira, evidenciando a homogeneização do consumo num nivelamento baixo. Então, nós precisamos ter esse olhar, pessoal, cuidadoso, para ver se aquilo que você está consumindo, de fato, está te trazendo algum benefício que não seja o mero prazer de consumir e de gastar. Porque muitas vezes isso acontece porque você está sendo manipulado e você está alienado a diferentes meios de comunicação. Entre elas, eu coloco os canais televisivos abertos, Netflix e demais aplicativos disponíveis na nossa televisão. Não podemos deixar de considerar as questões colocadas quanto ao consumo de bens culturais. Esses consumos, eles podem ser puros e podem ser simples, e a gente também não pode negar a importância do consumo para a prática do lazer como criação cultural, porque a partir do momento que nós não tivermos mais criações culturais, haverá um empobrecimento cultural dentro do nosso ambiente, né? E a gente está num país em que a diversidade cultural, a multiplicidade de culturas, tradições folclóricas e tantos outros aspectos relacionados a essa área, muito grande. Então, nós precisamos nos alimentar dela, porque se você não conhece a cultura do seu país, tampouco você terá uma visão ampliada para entender as culturas de demais continentes, de demais países. Então, é muito importante que vocês saberem que a prática, né, as atividades que estão relacionadas com a prática e consumo, elas são diferentes,
e não necessariamente que o consumo esteja relacionado com a passividade. Você pode estar consumindo bens culturais e estar ativo na participação desses bens de consumo que fazem parte, então, do mundo do lazer. Certo, pessoal? Vou deixar minha colinha aqui do lado. Era um texto extenso e eu precisava destacar as partes mais importantes com vocês. E aí eu vou entrar aqui, pessoal, na questão do lazer e da atividade física. Então, nós temos aqui, inclusive, eu estou na unidade 4 do nosso livro didático, tá? Tudo que eu vou falar aqui vai estar lá na unidade 4 do nosso livro. Foram de lá que foi tirado essas informações. A gente tem aqui um boom, né, de produções, de estruturas, de resorts, parques, associações, chácaras, por diferentes indústrias, né? Então, o hotel que tem um espaço maior, com maior investimento nos espaços de lazer, parques mais próximos das áreas urbanas, né? As associações de diferentes empresas que criam esses espaços justamente para que o trabalhador possa se esquecer um pouquinho das suas atividades laborais. Então, nós temos hoje, no nosso meio, uma diversidade de opções para, como espaços de lazer. E isso é muito bom, porque quanto mais espaços voltados para o lazer, mais nossos profissionais de educação física especializados na área do lazer terão espaços para trabalhar, assim como alunos do curso de educação física também terão espaços para estagiar dentro dessa área. E uma das coisas que acontecem muito na hora do lazer é a prática do esporte. No entanto, alguns alunos e até estudiosos não entendem como que o esporte pode fazer a área do lazer. O esporte não é uma outra coisa, não é uma outra área? E daí eu vou relembrar vocês de um livro que eu já indiquei aqui anteriormente, que é o livro Cabeça Bem Feita de Edgar Morin. Esse livro, ele ensina você linkar as diferentes áreas, não pensar cada coisinha dentro da sua caixinha, sabe? É você fazer link e saber que uma área conversa com a outra. Por mais diferente que sejam, elas vão encontrar, contextualizando-as, nós vamos encontrar links que vão unir uma área à outra. E é assim que acontece com o esporte. Nós temos o esporte em 4 dimensões. O esporte do alto rendimento, que é aquele esporte voltado para formar atletas, que quer pódio, que quer resultado, que quer troféu, que quer medalha. Nós temos o esporte na dimensão recreação e lazer, que é aquelas atividades esportivas que são realizadas pelos seus consumidores, não para ganhar medalha ou para melhorar alguma capacidade física, mas apenas para se divertir. Joga vôlei, joga basquete, joga futebol, as regras provavelmente serão modificadas ou adaptadas, mas ali não tem um objetivo de ganhar troféu. O objetivo daquela prática dentro do esporte é apenas se desligar dos afazeres laborais e que você está com espírito favorável para consumir esse tipo de atividade, no caso a esportiva. Temos também o esporte na dimensão da saúde, que são realizadas práticas dentro de um esporte para que aspectos da saúde sejam melhorados, então fatores cardiorrespiratórios, composição de massa corporal e por aí vai, e também um esporte utilizado para reabilitação, tá? Então nós temos essas 4 vertentes do esporte e uma delas é recreação e lazer, então nós podemos sim incluir o esporte dentro das atividades de lazer. Recreação, lazer e a educação física. Precisamos aqui lembrar que a recreação, ela iniciou-se no Brasil dentro das escolas. Lembra lá nas nossas primeiras aulas que eu conversei com vocês que os professores começaram a ver diferentes estratégias da recreação em outros países e inclusive foram para outros países atrás de congressos, de orientações que estavam falando sobre esse assunto. Então a recreação, ela nasce dentro da escola. E como a recreação ela é um subitem do lazer, aí nós podemos explorar e ampliar essa área, não só para dentro da escola, como para os espaços públicos. E aí a grandeza e a importância das atividades de lazer como um direito do cidadão
ganha uma dimensão de importância muito grande, tanto em termos de sociedade, de cidadania e políticas e econômicas, e aí essa área, essa dimensão do conhecimento vai para a universidade e fundamenta-se enquanto área de conhecimento, e por isso nós estamos aqui dentro dessa disciplina hoje. E a partir do momento que essa área chegou à universidade como área de conhecimento, é porque diferentes estudiosos, pesquisadores da área consolidaram essa área e foram pesquisar quais então suas classificações, como ela é organizada, seus conceitos, diferentes dimensões. Por quê? Porque a partir do momento que um conhecimento vai para a universidade, ele precisa ser organizado e os professores precisam de uma forma didática, metodológica, passar essas informações, esse conhecimento para que os seus alunos, então, se apropriem de fato desta área de conhecimento. E aí foi para a universidade e virou área de pesquisa. Né? Por isso que nós temos tantas publicações hoje, ainda não são tantas, mas temos hoje muito, podemos considerar assim que temos um grande acervo de produções literárias em relação à recreação e lazer nos dias atuais. Tá bom, pessoal? Lazer e esporte. Então, como eu falei no início do slide, o esporte ele pode ser compreendido dentro da área do lazer, porque nós temos aqui a classificação, né, uma área de interesse do lazer que é o físico, que está voltado a movimento. E nós temos aqui a citação de Pimentel em 2003, que fala assim: a relação entre esporte e lazer é muito forte, pois a maioria das pessoas não é atleta. E é verdade. Eu lembro que quando eu abri a minha empresa, hoje eu não tenho mais ela, mas eu tinha antes uma empresa que organizava grupos de corrida, corridas de rua. Então, as pessoas que organizavam corridas de rua e tinham seus respectivos grupos de corrida, eles me procuravam para organizar esse evento e para alocar esse evento no meu site para que as inscrições foram abertas. E muitos organizadores e treinadores conversavam comigo a respeito das minhas atividades e sobre as suas atividades próprias. E aí a gente chegou a um consenso, porque eles queriam fazer promoções para esportes de elite, para atletas que se saíam, atletas muito bem treinados e que provavelmente ganhariam pódio ali, tanto no geral quanto por idade. Mas aí, em uma roda de conversa com diferentes profissionais atuantes no mercado do trabalho, nós chegamos a esse consenso. Por que não direcionar alguns benefícios para pessoas que estão ali amadoras, né? Que fazem porque gostam, porque eles são a maioria. Não os atletas de elite. Os atletas de elite, que são os atletas que ganham pódio, muito bem preparados, que possuem inclusive seus técnicos e geralmente são treinados de forma individualizada, eles não são a maioria. Né? Não estou fazendo uma discriminação que eles precisam menos ou precisam mais, mas que de fato nós chegamos a esse consenso de que nas corridas em que nós organizávamos, a maioria com certeza não eram pessoas atletas, são amadores. E amadores fazem o esporte para se divertirem, porque gostam ou até para cultivar amizades. Hoje eu não tenho mais essa empresa, porque essa empresa me consumia um tempo, assim, excomunal, não tinha desumano, e na época eu estava focada em entrar no doutorado e não tinha como conciliar, infelizmente, as duas coisas. Então, assim, com muita dor no coração, eu fechei a empresa, eu não quis passar para um outro administrador, nem para terceiros cuidarem de toda a dinâmica, porque eu não tinha essa maturidade na época, e acho que fiz bem, então, em focar aquilo que eu realmente queria, que era dar continuidade à minha vida acadêmica e não à minha vida enquanto empresária. Então, tem essa historinha aí que eu compartilho com vocês. E aí, pessoal, falando de esporte, obviamente eu preciso falar de ginástica rítmica, que é a minha especialidade, né? O meu mestrado em exercício físico na promoção da saúde rendeu a produção desse livro de ginástica rítmica para a promoção da saúde do idoso. E embora eu contextualizo o esporte com suas inúmeras características para a promoção da saúde, ele também não pode ser utilizado apenas como uma prática de lazer?
Claro que pode. E eu tenho certeza que muitas das idosas na qual participam do meu grupo estão ali exatamente para fugir do contexto atual que elas vivem, de problemas, de depressão, de ansiedade e tudo mais. Então, não poderia deixar de citar e convidá-los, inclusive, porque hoje eu estarei fazendo uma live às 9 horas, logo depois da nossa aula, sobre a ginástica rítmica na promoção da saúde. Então, a Professora, Univel, que é um centro universitário de professora, Cascavel, me convidou para palestrar para os alunos em relação a essa temática. Ixi, caiu a internet? Não. Ué, caiu só os slides, né? Deixa eu voltar lá. Então, às 9 horas no meu Instagram, pessoal, eu convido vocês todos a assistirem. Vocês estarão juntamente com uma outra turma desse centro universitário, é uma turma da disciplina da ginástica rítmica, mas que muito tem a ver também com a nossa disciplina. Então fica aí o convite para todos vocês assistirem e me fazerem companhia nessa live. Eu me sentirei muito prestigiada se vocês estiverem lá, até porque 9 horas ainda é o horário da nossa aula, então seria muito importante que vocês estivessem comigo nesta palestra. Pessoal, saindo um pouquinho de esporte e vindo para a saúde. O lazer e saúde também tem link? Também podem conversar? Sim, eles são amigos, eles conversam, eles trocam informações, eles trocam dimensões, eles trocam interesses. O lazer, ele deve buscar promover o desenvolvimento da qualidade de vida, em um sentido social, histórico e político-cultural. Por que que isso está colocado aqui, pessoal? Porque quando a gente fala de esporte, quando a gente fala de atividade física, o que que geralmente a gente pensa? Ai, vai melhorar a saúde, vou melhorar minha coordenação motora, vou ficar mais forte, vou perder peso, vou melhorar minha flexibilidade, minha aptidão cardiorrespiratória. Quem faz esporte, quem se movimenta, tem mais saúde. A gente não pode reduzir a atividade física apenas a aspectos de saúde. Não que ele não seja importante, ele é muito, muito relevante, fundamental, mas não é só isso. Nós temos que o movimento, quando ele acontece dentro do tempo do lazer, o desenvolvimento de de outros aspectos, de outros tópicos, de outras dimensões que estão direcionadas à saúde, mas que também está relacionada à qualidade de vida, que as pessoas, enquanto elas estão ali na prática, elas estão ganhando sentido social, fazendo novas amizades, se comunicando com as outras, trocando informações, ideias. Tem também um sentido histórico, porque o comportamento humano, ele é diferente em ele é diferente em ambientes diferentes, estados. Dentro do Brasil a gente tem isso, quando a gente vai para outro estado, parece que a gente vai para outro país, né? A sua história é diferente, o seu sotaque é diferente, e também o sentido político e cultural, porque quanto mais as pessoas estiverem envolvidas em práticas de atividade física dentro da área do lazer, menos o seu estado vai gastar com saúde, menos lotados estarão os postos de saúde, as UBSs, certo? Então, há um sentido que também precisa ser levado em conta, que não é só os impactos e os benefícios da saúde fisiológica, biológica, mas a saúde social, histórica, política e cultural também. E vocês, como profissionais, acho que já posso dizer assim, porque está um pezinho da formatura, meu Deus do céu, eu já estou falando com profissionais aqui, de profissional para profissional, isso ainda me dá maior responsabilidade em tudo que eu estou passando aqui para vocês. Então, a visão não pode ser mais assim, a visão tem que ser ampla, para diferentes contextos e sentidos. A gente tem aqui, inclusive, em relação à qualidade de vida, na Política Nacional de Promoção da Saúde, dentro do nosso país, nós temos que promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados
aos seus determinantes e condicionantes, modo de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, olha nós aqui, ó, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais. Isso faz parte da política nacional, da política da nossa nação na promoção da saúde. Então, o lazer, ele é reconhecido nessa política. E nós precisamos, então, ter um olhar cuidadoso para essa área de conhecimento. Ainda sobre lazer e saúde, nós precisamos pensar na concretização da cidadania, porque não é o direito, o lazer não é um direito, então ele precisa ser concretizado. E como a superação de barreiras enfrentadas pela população no acesso ao lazer, seja essa barreira financeira, barreiras de acessibilidade, barreiras políticas, ideológicas, certo? Essas barreiras, elas precisam ser enfrentadas, elas precisam ser superadas, porque os diferentes produtos culturais que podem ser consumidos na área do lazer, eles precisam ser democráticos. Eles precisam ser de acesso a todos. Isso é uma realidade do nosso país? Longe de ser. E que nós, enquanto profissionais dessa área, iremos fazer de diferente, iremos promover para diminuir essa desigualdade em relação a bens de consumo do lazer e cultural. Precisamos pensar sobre isso. E aí a gente vem aqui para o lazer e a cultura. O lazer e cultura. O lazer, ele é tido como uma produção humana, instituída no seio social, né, no seio da comunidade. Então, o lazer, pessoal, ele é uma dimensão cultural. Sabe por quê? Porque aquilo que você pratica no seu tempo de lazer tem tudo a ver com a cultura que você tem, com o meio, com o modo com que você foi criado, com o ambiente onde você foi criado, o estado onde você foi criado, a escola que você frequentou. Essa dimensão cultural, ela carrega significados, símbolos que orientam o comportamento das pessoas. Sabemos que mesmo vivendo em ambientes muito parecidos, nós temos costumes diferentes. E isso está diretamente relacionado à cultura, certo? Esse é um fator relevante para a atuação profissional, olha só. Ser capaz de compreender os significados do lazer para os sujeitos e grupos sociais. Não são práticas isoladas, são manifestações culturais carregadas de símbolos e significados que inserem as pessoas na sociedade. Se você for escrever um trabalho de conclusão de curso e for fazer uma pesquisa na sua cidade, por exemplo, quais são os bens de consumo que mais utilizados pela população da cidade de Arapongas? E aí você vai sair pesquisando as pessoas de diferentes áreas da cidade, norte, sul, leste, oeste, né? Você vai ter que, mesmo dentro de uma cidade não tão grande, costumes e bens de consumo muito diferentes. E essas práticas, elas não podem estar isoladas. Não tem como você tirar esse objeto de conhecimento do contexto, né? Ele está lá, isso precisa ser considerado. Não tem como dissociar lazer e cultura, porque as suas escolhas lhe dizem sobre a cultura na qual você está inserido. Nossa, vou gravar essa frase, gostei, hein? Eu superei agora. Nossa, tô ficando boa nisso, hein? Ficou top, agora ficou top, hein? Agora Gostei. ficou. Eu vou voltar nesse vídeo depois só para escrever essa frase que eu falei. Ai, gente, ainda sobre lazer e cultura. O lazer e a cultura, ele pode ser compreendido em 4 elementos: tempo, espaço, lugar, manifestações culturais e ações fundadas no lúdico. Se nós estivéssemos numa sala presencial, eu iria pedir para vocês discorrerem sobre essas quatro classificações. Eu ia fazer vocês escreverem sobre elas, mesmo antes de eu contar exatamente o que elas são. Mas como eu estou fofa hoje, eu vou contar ela antes de solicitar a atividade.
Estão ficando mal acostumados. Pessoal, a dimensão da cultura, o elemento tempo, ele está relacionado ao usufruto do momento presente e não ao tempo institucionalizado. Foi tão bonito num slide anterior, já não sabe ler nem a palavra, pelo amor de Deus. O tempo ele está relacionado não ao tempo institucionalizado. Por exemplo, o que é tempo institucionalizado? É o tempo que está delimitado para as suas férias. É o final de semana, o sábado ou o domingo. Entende que esse é um tempo instituído, organizado? O tempo, nessa dimensão do lazer e da cultura, ele precisa ser compreendido não somente a institucionalização, mas ao usufruto do momento presente, aquilo que você faz, aonde você está, com quem você está. O outro elemento é o espaço-lugar. O elemento espaço-lugar é um aspecto que vai além da dimensão física. É uma apropriação social para o encontro, para o convívio, social para o lazer. Então, não necessariamente precisa ser um parque, um resort, um hotel, um teatro. Você pode fazer o espaço-lugar onde você está, por exemplo, como um espaço para encontro e convívio social com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus mais próximos, que inclusive hoje isso não é possível mais, né? Quem diria que eu iria chegar nesse slide hoje, já usei ele muitas outras vezes em outras aulas, e que eu poderia falar que isso não é mais possível, né? Pandemia mundial, eu jamais imaginei que eu fosse estar vivendo, né? Acho que vocês também, essa tão triste realidade presente hoje. O elemento manifestações culturais, ele está relacionado com a importância dos conteúdos vivenciados na cultura, seja ele para diversão, seja ele para descanso ou para desenvolvimento. Então, ele tem esse elemento, né? Não, a gente já viu que não tem como a gente dissociar lazer e cultura. Então, e essas manifestações culturais, elas podem ser utilizadas para diversão, descanso ou desenvolvimento dentro do tempo do lazer. Na turma anterior de recreação e lazer do ano passado, eu dividi a turma, pessoal, em cinco diferentes lugares do Brasil: região norte, centro-oeste, sul, sudeste e nordeste. E cada grupo trouxe brincadeiras típicas de cada região do nosso Brasil. E foi muito divertido essa prática, porque cada grupo, teve grupo que apresentou atividades iguais, mas que eram realizadas e tinham até os nomes diferentes. Então, as brincadeiras do norte não necessariamente são diferentes da do sul. Elas podem ser semelhantes em si, mas ter um nome diferente, alguma regra diferente, um contexto que você geralmente não tenha pensado dentro da sua realidade. Então, foi muito divertido. Então, a turma foi dividida, né, nessas 5 diferentes regiões do Brasil, e a gente, então, foi enriquecido com aquelas vivências. Então, a gente pulou elástico, a gente jogou betes, a gente fez brincadeira cantada de roda para diferentes faixas etárias, para diferentes ambientes, esportes diferentes. Então, foi muito rico. Eu lamento demais a gente não ter tido a oportunidade para vivenciar essa riqueza de material que a gente tem na prática, na recreação e do lazer. E, por último, o elemento aqui, ações fundadas no lúdico. São ações centradas na expressão humana, que é carregada de significados culturais. Ele é manifestado na ação de brincar com o outro, com você mesmo e com a realidade. Quem que nunca conheceu, né? Aquela pessoa que leva alegria e brincadeira por onde ela passa, né? Aquela pessoa que consegue fazer brincadeira com qualquer coisa, ela te tira um sorriso. É uma manifestação, é um elemento de ações fundadas na brincadeira, fundadas nessa maneira de brincar com coisas, com as pessoas, com o ambiente, no melhor sentido da expressão. Lazer e indústria cultural. A indústria cultural ganha muito quando se tem
pessoas que consomem a televisão, que consomem tudo o que é colocado na televisão para voltar o seu olhar a produtos de consumo que empobrecem cada vez mais a área de lazer. É dito que a cultura de massas não é uma cultura que tem origem nas próprias massas. Quem manipula essas culturas de massas são os meios de comunicação. É tudo muito bonito, é tudo muito colorido, mas não passa, pessoal, de uma máquina de manipulação para a indústria cultural. Afinal de contas, alguém precisa ganhar dinheiro com isso. Nós estamos no mundo capitalista, o dinheiro precisa girar. E a gente precisa fazer você gastar o seu dinheiro, mesmo que sejam com coisas que não sejam tão importantes assim. A cultura, ela passa a ser algo externo, algo a ser consumido e não mais parte constituinte da identidade de pessoas e grupos sociais. Esse é o poder que os canais de televisão têm sobre a nossa vida. Sendo que é tão simples, né? Eu não consigo imaginar, eu não consigo compreender como que pessoas ainda no mundo de hoje, com a internet nas mãos, conseguem parar para assistir uma novela, um jornal, uma sessão da tarde. Gente, nós temos conteúdos tão ricos na internet que vão te ajudar a desenvolver-se pessoalmente, que vai estruturar a sua vida financeira, que vai te enriquecer profissionalmente, que ensina você a ganhar dinheiro, que ensina você a fazer práticas de diferentes dimensões, que ajudam a especializar-se dentro da área de profissão que você escolheu, e as pessoas estão estáticas, paradas na frente de TV. Eu não consigo compreender como que ainda existem esse tipo de comportamento. Enquanto que nós temos uma riqueza de material a ser consumido fora dos canais televisíveis, que te aliena e que te manipula para consumir coisas que não são mais produzidas por identidade, por grupos sociais, e sim produzidas para manipular, para alienar e para fazer você perder seu tempo, vamos falar mais grosseiramente. Lazer e turismo. Gente, o turismo, ele é uma área, ele é uma outra área de atuação. Tem gente que se forma em turismo, mas o turismo, ele também faz parte do lazer. E o turismo, ele possibilita que os profissionais de educação física ganhem mais áreas de trabalho, principalmente no setor de animação cultural. Eu ia, se nós estivéssemos no encontro presencial, convidar, né, uma amiga que se formou comigo e que ela se especializou na recreação e no lazer, e ela passou por hotéis do Brasil inteiro. Ela só não foi para navio, que era o grande sonho dela, porque depois ela casou, teve filhos e tudo mais. Mas ela tem uma experiência muito rica para compartilhar. Numa outra oportunidade, eu vou ver se eu consigo trazê-la. Então, abre, né, um espaço, o setor turístico, ele abre espaço de trabalho para nós. Nós temos que o turismo, ele é conceituado como as atividades que realizam as pessoas durante suas viagens, estadas em lugares diferentes em seu entorno habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras áreas como educação
Voltei. Meu Deus. Gente, minha internet deu pane aqui. Já tô de volta. Até que hora que vocês ouviram, hein? Pessoal, a parte do turismo, vocês ouviram? Sim. Sim? Eu tive que reiniciar meu modem aqui, por isso que caiu, tá? Então, vamos lá. Meu Deus. Tá lento meu computador. Pronto. Então, eu falei, né, que o conceito de turismo e que essa área muito nos abre possibilidades de trabalho, né? Temos também o contexto do lazer e da natureza, que também estão linkadas, são áreas que se conversam. As práticas de lazer na natureza, elas potencializam uma nova forma de representar esse espaço, de vivenciar emoções, sentimentos, provoca o resgate de sentimentos, de laços esquecidos e esvaziados pela lógica da presente na sociedade moderna e industrial, porque diante de uma demanda de trabalho tão extensa, tão carregada, tão sobrecarregada, muitas vezes a gente não consegue mais enxergar a beleza que a natureza nos proporciona. Quanto mais vivenciá-la, quanto mais a consumi-la. Então, o visitar e se entregar à natureza, a partir das práticas de lazer, está dito aqui, ó, elas permitem que as pessoas vivam um momento de questionamento dos próprios valores individuais e coletivos, incorporam novos hábitos e comportamentos de relação mais harmoniosas e equilibradas na natureza. Então, a natureza é um lugar vital e um lugar sagrado, e não mais um espaço utilitário e efêmero. Então, a gente, quando vivencia, de fato, ambientes ao ar livre, ambientes onde nós temos ali elementos da natureza, a gente tem esse período de reflexão, né? Onde estão os nossos valores? Onde está a nossa razão? Né? Por que nosso tempo está tão escasso e a gente não consegue mais ver a beleza dos pássaros, das árvores, das flores, nós não contemplamos mais, por conta dessa demanda de trabalho tão grande, lembrando que lazer é um direito, né? E aí, em vez de você consumir, por exemplo, atividades que fazem parte do entorno à natureza, que estão incluídas na natureza, o que nós estamos fazendo? Estamos à frente da TV. Porque na frente da TV, você não vai fazer reflexão de valores individuais nem coletivos. Olha que beleza para o governo. Professora, Oi, e às vezes também perdemos muito tempo com o celular. Concorda comigo, professora? com certeza, com coisas banais. Sim. Não Porque é só nós não somos dia, são educados muito tempo. para consumir de forma sábia o nosso tempo de lazer, né, Paulo? Sim. Fica aí esse slide para vocês refletirem, né, sobre essas práticas. Profissionais da saúde, profissionais da educação física, que não sabem consumir de forma sábia o seu tempo de lazer,
tampouco vai conseguir propagar essa ideia para os seus alunos e para os demais. A começar em nós, sempre. Temos também o lazer e aventura na natureza. Nossa, eu tinha colocado uma imagem tão bonita aqui, sumiu. Mas tá. Nossa, meu, o que está acontecendo hoje? Nunca cai? Sextou mesmo, hein? Não, não sextou não, gente. Peraí, tem live ainda 9 horas. Vocês estão me ouvindo? Agora voltou, né? Tô ouvindo. Mas que coisa desagradável. Então, tem gente que tem mais propensão, né, a consumir o lazer com fazendo aventuras na natureza, esportes de aventura na natureza. As atividades físicas de aventura na natureza, elas também ganham uma classificação, viu, pessoal? Por uma questão metodológica, né? Então, nós temos, elas são classificadas de acordo com o ambiente em que ela se desenvolve. Então, nós temos aqui a terra, a água e o ar. As atividades de lazer que podem ser realizadas no ambiente da terra são todas essas daqui que estão nesse quadro 4.1. Esse quadro, pessoal, está lá no livro didático de vocês, tá bom? Na unidade 4. Foi de lá que eu tirei esse quadro, tá? Então, nós temos lá arvorismo, bungee jump, cachoeirismo, inúmeras atividades, caminhadas, canionismo, descida em cursos de água, usualmente em cânions, sem embarcação, com transposição de obstáculos aquáticos ou verticais. O curso da água pode ser intermitente, embora seja na água, está aqui na atividade de terra. Tudo bem. Caminhadas de longo curso, cavalgadas, cicloturismo, espeleoturismo, o vertical, a escalada, o montanhismo, turismo fora de estrada em veículos 4x4, que esse aqui é gostoso, esse aqui é legal, esse aqui eu gostei. E tirolesa, já enfrentei uma tirolesa também, uma vez para nunca mais. Esse negócio de risco, de surpresa, não está muito ligado a essa pessoa aqui, não. Cadê? Né? Surpresa, espanto, risco, aquilo que coloca em risco a vida, eu não sou muito amiga, não, mas tudo bem. Vamos para atividades na água. Esse quadro também está lá no livro didático da unidade 4, depois vocês naveguem por lá. Boia cross, canoagem, duck, flutuação, kitesurf, mergulho autônomo turístico, rafting e windsurf. Todas essas atividades têm as suas descrições para que vocês tirem a curiosidade. Professor, o que é rafting? Descida de rios com corredeiras utilizando botes infláveis. Tem inclusive vídeos no YouTube para cada atividade dessa. Quem for curioso, vai lá, que é bem legal essas atividades para quem gosta, né? São atividades de aventura na natureza. E a gente também tem as atividades no ar, o balonismo, o paraquedismo e o voo livre. Quem já andou de paraquedas nesta sala? Ninguém? Nem eu, não gosto.
não gosto de atividades que colocam a minha vida em risco. Mas tem pessoas que se alimentam, né, dessas atividades. E elas também têm seus benefícios e compõem aí o consumo, então, no seu tempo livre, no seu tempo de lazer. Pessoal, dúvidas? Tudo bem? E aí, pessoal, para finalizar, eu vou indicar aqui para vocês, vou sugerir a leitura, né? Não é uma leitura obrigatória, vai ler aquele aluno que tem interesse em se aprofundar um pouquinho mais nessa área de conhecimento, acho bem importante. É um artigo intitulado Meio Ambiente e Atividades de Aventura, Significados de Participação. Então, é um estudo, assim, muito importante, um estudo bem gostoso de ler. Ele contextualiza, né, essas atividades de aventura, eles submetem, né, alguns praticantes de atividades de aventura para fazer as suas pesquisas, e é importante que vocês, então, estejam lendo e conhecendo os aspectos de níveis de satisfação pessoal, de bem-estar, em decorrência da realização da prática dessas atividades com o ambiente da natureza. Então, indico essa leitura e desejo boa leitura a todos. E aí, pessoal, por hoje, era isso que eu precisava compartilhar com vocês. Abro os microfones aí para as dúvidas, perguntas, complementos. Fiquem à vontade. Vamos, pessoal, vocês estão muito quietinhos. Aí eu fico preocupada. E aí? Esse silêncio todo, Senhor. Vocês estão com o microfone quebrado, só pode, gente. Alguma dúvida? Boa noite, professora. Eu não tenho nenhuma dúvida. Não? Tudo certo, Rodrigo? Tá tudo certo. Arrasou na atividade educativa, hein? Eu gostei de ver. Parabéns. Tudo certo. Então, pessoal, eu vou fazer assim, eu vou dar um intervalinho para vocês. Aproveitem para fazer a leitura desse artigo. Eu vou encaminhar para vocês, eu encaminhei porque estava dando pane na internet aqui, não concluiu o envio, mas eu vou enviar por mensagem para vocês, e aí às 9 horas a gente se encontra na live, pode ser? Pode, Pode? professora. Pode. Monique falou que pode, falou baixinho, mas eu ouvi. Quem mais? Então, pessoal, vou deixar vocês com esse pequeno intervalinho, tem aí 20 minutos de intervalo, para vocês se recomporem e entrarem na live comigo pelo Instagram, @valquiriabandrade, com W. Tá bom? Espero vocês lá, me façam companhia lá, ficarei bem feliz em vocês estarem prestigiando esse momento lá com esse assunto da ginástica rítmica com os idosos, contextualizado no lazer e na saúde. Tá bom, pessoal? Beijo a todos, até daqui a pouco, fiquem com Deus. Boa noite, professora. Ou só depois da live, hein? Boa final de semana. Boa noite, professora. Bom final de semana. Tem a live, hein? Espero vocês. Fiquem com Deus. Até daqui a pouco.